Olá, amigos do grupo da Fraternidade Irmão Altino. Olá, amigos ouvintes. Uma boa noite a todos. Depois de um pequeno recesso, estamos de volta com as nossas reflexões espíritas. Que Deus e o Divino Mestre Jesus abençoe 2021. Que possamos ter um ano com muito mais harmonia. E hoje o tema proposto para a nossa reflexão é bem propício para iniciarmos com fé no coração, com Deus no coração. Vamos falar sobre a lei de adoração a Deus. Antes vamos recordar algumas expressões do livro sagrado. Está lá em Mateus 4,10, Jesus fazendo referência ao Velho Testamento, a Deuteronômio 6,13. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Um princípio de fidelidade a Deus. Jesus também em Mateus 22:37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro mandamento. E resumindo toda a lei de Deus em 2 mandamentos, o segundo, amarás ao próximo como a ti mesmo. Ensinamentos de Jesus que ainda nos ensina a chamar Deus de Pai, a estabelecer uma intimidade entre criatura e Criador. Só para a gente recordar essas passagens bíblicas. O tema Lei de Adoração faz parte do Livro dos Espíritos, questões 649 a 673. Está na parte 3, parte esta que versa sobre as leis divinas, as leis naturais, especificamente sobre as leis morais, leis que regem o espírito humano, em distinção das leis físicas que regem as coisas da matéria. Ambas são leis divinas que estão presentes na natureza. São leis imutáveis e eternas como o próprio Deus, como cita o Livro dos Espíritos. Na questão 649, Kardec pergunta aos espíritos da codificação: em que consiste a adoração? Os espíritos respondem: a adoração é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, a alma se aproxima dele. Santa Teresa d'Ávila diz que quanto maior a elevação do pensamento e mais profundo o recolhimento, maior é a comunhão com Deus. A questão 650 diz que essa adoração é o resultado de um sentimento inato no ser humano. Nós nascemos com esse sentimento. Deus é imanente, ou seja, é inseparável da criação, é onipresença na criação, está na essência de tudo o que criou, sendo distinto dela, não se confunde com a criação, é imanente, há uma centelha de Deus em nós e transcendente ao mesmo tempo. Podemos dizer que toda saga religiosa, ou melhor dizendo, espiritual do ser humano, se inicia desde o homem primitivo no despertar do sentimento de existência de Deus. Uma pequena noção, ainda obscura, uma concepção pouco clara,
primitiva e infantilizada, que confunde Deus com os fenômenos mais violentos da natureza ou antropomorfiza Deus, configurando segundo a nossa semelhança. Não nós a Ele, mas Ele a nós, inclusive com os nossos defeitos, como atribuir atributos humanos a Deus. A ira, a vingança, a parcialidade, tudo fruto do egocentrismo humano. Os espíritos superiores, no Livro dos Espíritos, são enfáticos em dizer que jamais houve povos ateus. Como falamos, há uma centelha em nós, uma essência que nos faz considerar Deus, honrá-lo, reverenciá-lo, adorá-lo, amá-lo. Mesmo no coração daquele que se declara ateu, existe essa força, esse sentimento inato. Mais cedo ou mais tarde, ela aflora com vigorosa intensidade, ficando a cargo do trabalho abençoado das reencarnações. Deus está presente na vida do homem, isso é inegável, nas suas manifestações exteriores, nos ritos, nos dogmas, muitas das vezes por força da cultura, até nas manifestações mais internas, sentidas e sinceras, como dizem os espíritos superiores que brotam do fundo do coração. Como consta dos Atos dos Apóstolos, em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Há uma reportagem com Ariano Suassuna, escritor e poeta, que ouvi recentemente no YouTube, que ele cita: Deus, para mim, é necessário. Um belo conceito, mesmo não sendo uma fala original, provavelmente como um homem das letras emprestou o termo necessário dos gregos, que bem trabalhavam o significado dessa palavra. Deus é necessário ao homem prudente. E devemos lembrar que adoramos a Deus quando nos harmonizamos com Ele, com a sua vontade, quando nos aproximamos do amor. Deus é amor, como cita João Evangelista. Adoramos nos bons pensamentos, nas boas atitudes, nos bons sentimentos. Adoramos nas virtudes, onde vamos encontrá-lo na simplicidade, na humildade, na benevolência, no ato caridoso, no olhar ao próximo, no ato de perdão e no ato singelo de gratidão diária pela vida. Nos distanciamos, podemos dizer que nos distanciamos de Deus quando deixamos de elevar os nossos pensamentos a Ele, de nos harmonizar com Ele, num gesto irrefletido e muito comum hoje em dia de esquecimento dos nossos deveres humanos, deveres de humanidade. Simplesmente deixar de ser humano como Deus nos idealizou, como Deus nos pensou, que nas palavras de Kardec, deixar de ser homem de bem. Se distanciar desse ideal humano pensado por Deus, o homem de bem, é se distanciar da perfeição que é Deus. Em meados do século XIX,
Numa frase carregada de pessimismo, o filósofo alemão Nietzsche cita que Deus está morto. De fato, quando a gente observa parte da humanidade que ainda carrega uma carga primária de animalidade, de violência, de rebeldia e de profundo desprezo pelo semelhante, vemos que Deus está esquecido por uma boa parcela da humanidade. Gostaria de comentar uma palestra espírita que assisti sobre a temática dos problemas emocionais do homem moderno, dos transtornos psíquicos muito presentes hoje em dia. E eu tinha uma expectativa em ouvir algo de profundidade no campo científico, e mesmo no campo da ciência espírita. Mas ao longo de quase toda a palestra, o palestrante repetiu por diversas vezes: falta Deus no coração das pessoas. Confesso que de início achei a abordagem muito trivial, mas refletindo melhor sobre a sua ênfase, sobre a sua temática, não tive dúvida de que o palestrante, por sinal muito experiente, foi no ponto exato de grande parte dos problemas humanos. Falta Deus no coração dos homens. O coração humano está vazio, está carente de Deus. Como cita o apóstolo Paulo, em tudo devemos dar graças a Deus, em toda e em qualquer circunstância. Não dar graças a Deus para barganhar com Ele, mas para nos nutrir em Deus, compreendendo de que a vida nos pede força e coragem interiores, emocionais e espirituais. E em muitas das nossas aflições, muita paciência e resignação. Somos espíritos em aprendizagem em matéria de fé. E Deus quer que a nossa fé mova as montanhas que nos testam, as montanhas que nos provam diariamente. E o melhor momento para darmos graças a Deus é no instante de oração, no momento de prece, de recolhimento, como nos ensina o Livro dos Espíritos na questão 659, a prece é um ato de adoração a Deus. Criar o hábito de preces silenciosas e sentidas, um momento de conversação com o nosso Pai. Jesus orava ao Pai em todos os momentos. Jesus sabia se nutrir da fonte soberana de luz, de bondade e de sabedoria. Jesus se orientava em Deus. Por que não copiar Jesus, nosso mestre e nosso guia maior? Jesus que sabia fazer a vontade do Pai. Jesus que é pura manifestação de Deus. O melhor espelho de Deus que temos de referência. E seguindo, caminhando para a nossa finalização, lembremos que Deus é necessário, ainda mais em tempos tão estranhos como esse que estamos vivendo. Que todos possamos estreitar os nossos laços com o nosso Criador pela adoração, com um olhar mais humano
e de bem com a vida, em toda e em qualquer circunstância. E que Deus não seja um ente abstrato em nossas vidas, mas um Pai real e necessário para todos nós. Obrigado a todos e mais uma vez desejo um feliz ano, com Deus no coração e Jesus nos guiando. Até o próximo vídeo, assim seja.